Você já se pegou tentando entender por que os seus pais pensam tão diferente de você? Ou por que aquele amigo tem crenças religiosas ou opiniões políticas que simplesmente não fazem nenhum sentido? A verdade é que cada um de nós enxerga o mundo de um jeito diferente. E hoje a gente vai embarcar numa jornada não pelo mundo lá fora, mas pela vastidão da mente humana. Nós vamos falar sobre a dinâmica da espiral, um mapa que explica como a nossa consciência evolui ao longo da vida. E por que isso é importante? Porque quando você entende esse processo, muita coisa muda. Conflitos começam a fazer sentido, diferenças deixam de ser motivos de briga e você ganha mais paz ao perceber que cada um está em um estágio diferente dessa jornada. Ao final do vídeo, você vai ter uma nova forma de enxergar não só a si mesmo, mas também as pessoas à sua volta. E isso vai tornar a sua vida muito mais leve. A dinâmica da espiral foi criada por Clare Graves e expandida por Don Beck e Chris Cohen. O que essa teoria propõe é que a consciência humana não evolui em linha reta, mas sim em uma espiral ascendente. Cada curva dessa espiral representa uma nova forma de ver o mundo, um novo jeito de lidar com os desafios da vida. Pense assim, cada nível funciona como um par de óculos diferentes. Dependendo da lente que você está usando, você interpreta a realidade de uma maneira. E a parte mais interessante, cada pessoa está em um nível diferente dessa jornada. Mas antes de sair por aí julgando todo mundo, tem um detalhe importante. Ninguém está 100% fixo em um único nível. Na verdade, a nossa mente é composta por diferentes valores e cada um deles pode estar associado a um nível específico. E também vale reforçar que não existe um nível melhor ou pior. Cada estágio foi necessário para a evolução da consciência humana e ainda tem o seu papel na sociedade. O problema acontece quando os extremos entram em conflito, como a eterna guerra entre o azul, que é a tradição e a ordem, e o verde, que é a igualdade e coletividade. Mas calma que a gente já vai falar mais a fundo sobre esses níveis. O que eu quero deixar claro desde já é o seguinte: não use esse conhecimento para julgar ou rotular as pessoas como superiores ou inferiores. Essa jornada é sobre olhar para dentro, integrar diferentes perspectivas e aprender a trazer mais equilíbrio para a sua própria vida. Então, sem mais enrolação, bora explorar cada nível e entender como eles se apresentam no nosso dia a dia, nas nossas relações e até nas nossas escolhas pessoais. Nível bege, o instinto de sobrevivência. O nível bege é o ponto de partida da consciência humana. Aqui a única coisa que importa é sobreviver. Não tem planejamento, não tem emoção profunda, não tem questionamento filosófico. É pura resposta instintiva ao ambiente. Pense em um recém-nascido. Ele não entende conceitos complexos, não tem a noção de passado ou de futuro. Se sente fome, ele chora. Se ele sente frio, ele chora. O instinto dele é garantir que as suas necessidades básicas sejam atendidas. Agora, trazendo isso para o nosso cotidiano, imagine alguém que acabou de passar por uma tragédia, um desastre natural, um acidente grave ou até mesmo uma situação extrema como uma guerra. Nessas condições, status, crenças, opiniões políticas, nada disso importa. O foco total da pessoa é encontrar comida, abrigo e segurança. Nesse nível, os relacionamentos não são emocionais, eles são funcionais. Se você me ajuda a sobreviver, eu fico por perto, senão eu sigo em frente. E as decisões são tomadas no automático, baseadas no medo ou na necessidade. É o caso de alguém que aceita qualquer emprego porque precisa pagar as contas e não pode se dar ao luxo de pensar em propósito ou realização pessoal. O bege não é um nível no qual se vive por escolha. Ele acontece em momentos de crise, quando o instinto toma o controle e a única coisa que importa é seguir em frente. Púrpura. O mundo mágico e a proteção da tribo. Se no nível bege o foco era a sobrevivência individual, no nível púrpura a sobrevivência vem através de grupo. Aqui, a proteção e o senso de pertencimento são essenciais. Pensa em uma criança pequena que tem medo do escuro e só consegue dormir se a mãe contar uma história ou acender uma luzinha. Isso traz segurança. O mundo ainda é misterioso e cheio de incertezas, então qualquer coisa que ofereça proteção e estabilidade se torna sagrada. Agora, trazendo isso para a vida adulta, pessoas no nível púrpura encontram essa segurança em rituais, tradições e crenças mágicas. Pode ser uma família que segue tradições religiosas,
Alguém que sempre usa uma peça de roupa da sorte em dias importantes ou que nunca entra em um avião sem fazer um sinal de proteção. Aqui, o grupo é tudo. A família, a comunidade, a religião, a cultura. São esses laços que garantem a sobrevivência. E por isso, as decisões são tomadas para manter a harmonia do grupo. Seguir uma carreira escolhida pelos pais, respeitar tradições antigas mesmo sem entender direito o motivo, tudo isso faz parte desse nível. E olha só que interessante, se no bege a sobrevivência era do indivíduo, aqui ela é do grupo. E se você prestar atenção, vai perceber que essa oscilação entre individual e coletivo acontece ao longo de toda a espiral. É como um pêndulo, os níveis vão se alternando. Enquanto um foca na sobrevivência pessoal, o próximo foca na sobrevivência do grupo, depois volta para o individual e assim vai até o topo. Vermelho. O poder do eu quero, eu faço. Se no púrpura o mais importante era o grupo, aqui no vermelho o pêndulo volta para o indivíduo. Agora o foco é no poder pessoal, na vontade própria e na ação imediata. Pensa em uma criança pequena que acabou de descobrir a palavra não e começa a desafiar os pais só para testar os próprios limites. Ou um adolescente rebelde que bate de frente com qualquer autoridade porque ninguém manda nele. Esse é o espírito do nível vermelho. Aqui, o que importa não é seguir regras, manter harmonia ou pensar no futuro. O que importa é agir no agora e se afirmar. No dia a dia, isso pode aparecer naquele amigo que adora ser o centro das atenções, sempre falando mais alto, impondo as suas opiniões e dominando as conversas. No trabalho, pode ser aquele colega que busca poder a qualquer custo, mesmo que isso signifique atropelar os outros. Em relações pessoais, o vermelho pode se manifestar em pessoas que tomam decisões impulsivas sem pensar nas consequências, desde comprar algo caro só para mostrar status, até explodir em discussões porque querem ter a última palavra. Esse nível tem um lado perigoso, porque muitas vezes as necessidades dos outros são ignoradas. A ideia é simples: eu quero, eu faço. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma função importante. É aqui que nasce a coragem, a autoconfiança e a determinação para sair da sombra dos outros e tomar as rédeas da própria vida. E lembra do padrão da espiral? Se o púrpura buscava segurança no grupo, o vermelho vai para o extremo oposto, a busca pelo poder individual. Azul. A ordem, as regras e o certo versus errado. Se no nível vermelho o lema era eu quero, eu faço, aqui no azul o pêndulo balança de volta para o coletivo. Mas agora não se trata mais da tribo como no púrpura, e sim de algo maior, um sistema estruturado de ordem, autoridade e moralidade. Aqui o mundo é dividido em certo e errado. Existe um conjunto de regras, uma hierarquia e um código de conduta que devem ser seguidos. Não porque você quer, mas porque é assim que as coisas devem ser. Pense em alguém que segue estritamente as regras de uma religião e não questiona porque está escrito. Ou naquela pessoa que respeita cegamente a hierarquia no trabalho. O chefe manda, o funcionário obedece. No ambiente familiar, pode ser aquela estrutura tradicional onde o pai é a autoridade máxima, a mãe tem um papel bem definido e os filhos devem obedecer sem questionar. Aqui, os relacionamentos são baseados em deveres e papéis bem definidos. E as decisões, elas não são feitas com base no que dá prazer, como no vermelho, ou no que traz dinheiro, como no laranja, que nós vamos ver mais à frente, mas sim no que é certo dentro daquele sistema de valores. Por exemplo, alguém pode escolher um trabalho estável e respeitável mesmo sem gostar, porque é o certo a se fazer. Uma pessoa pode reprimir seus desejos e opiniões porque a moralidade não permite. Agora, uma coisa importante. Grande parte da sociedade tem um pé no nível azul, principalmente em países onde religiões estruturadas como o cristianismo foram a base da cultura, como o Brasil. Como eu já falei antes, o problema não está no nível em si. Ele tem uma função essencial para dar estabilidade e segurança ao mundo. O problema começa quando a mente fica presa nos extremos. E o extremo do azul é quando as regras e tradições se tornam mais importantes do que pessoas. Quando o fanatismo religioso faz alguém condenar tudo o que é diferente, quando um grupo se considera moralmente superior e acredita que pode punir ou excluir quem não segue os seus valores. E nos casos mais extremos,
quando essa mentalidade leva a guerras e perseguições, algo que nós já vimos inúmeras vezes ao longo da história. Mas como sempre, a espiral continua girando, e depois do azul surge o laranja trazendo um novo olhar para o mundo. Laranja, o jogo do sucesso e o poder da escolha. Se no nível azul o mundo era guiado por regras e tradições, no laranja o jogo muda completamente. O pêndulo balança de volta para o indivíduo, mas agora com uma mentalidade diferente do vermelho. Aqui não é só sobre poder ou impulsividade, é sobre estratégia, conquista e crescimento pessoal. No laranja, a vida é uma competição e quem souber jogar melhor, vence. O foco está no sucesso, inovação e progresso, seja na carreira, no dinheiro ou no desenvolvimento pessoal. Pensa em um empreendedor que está sempre buscando novas oportunidades de negócio, investindo, testando, falhando e tentando de novo. Ou alguém que vive fazendo cursos, treinamentos, networking, tudo para subir mais um degrau na carreira. Ou até o típico influencer que está sempre falando sobre produtividade, hábitos de milionários e como escalar os seus resultados. Aqui, as conexões são estratégicas. As relações não são baseadas em lealdade como no púrpura, nem na moralidade como no azul. Elas funcionam porque geram benefício mútuo. E as decisões? Elas são tomadas com base em resultados. Se o emprego não traz crescimento, a pessoa muda sem hesitar. Se o investimento promete um bom retorno, vale o risco. Se um método não funciona, ajusta-se a estratégia e tenta de novo. Esse é o nível que impulsionou o capitalismo, o avanço da tecnologia e os grandes centros financeiros do mundo. A lógica aqui é clara: se você não evolui, você fica para trás. Agora, como todo o nível da espiral, o laranja também tem os seus extremos. Quando a busca pelo sucesso vira um vício, quando o foco está tão voltado para metas e números que o lado humano e emocional começa a perder a importância, quando alguém mede o próprio valor e o dos outros apenas pelo que foi conquistado ou pelo saldo na conta bancária. Mas, como sempre, a espiral segue girando, e quando a mente começa a perceber que só acumular dinheiro e bater metas não traz um senso real de propósito e conexão, chega ao nível verde, onde o pêndulo volta para o coletivo, mas de uma forma totalmente nova. Verde, o mundo da empatia e do coletivo. Se no laranja a prioridade era crescer, vencer e conquistar, no verde o pêndulo balança de volta para o coletivo, mas agora de uma forma mais consciente. O foco não está mais só no progresso individual, e sim em algo maior: a comunidade, a igualdade e o equilíbrio. Aqui a lógica muda. Não se trata mais de quem chega primeiro, mas sim de como podemos crescer juntos. O que importa não é o lucro pelo lucro, mas o impacto que as nossas ações têm nas pessoas e no planeta. Pense em movimentos sociais e ambientais, como grupos que defendem causas climáticas, direitos humanos ou inclusão, ou naqueles pequenos negócios locais que priorizam produção sustentável e comércio justo, fugindo do consumo em massa das grandes corporações. No ambiente de trabalho, é aquele colega que se preocupa com o bem-estar do time, promovendo um ambiente mais colaborativo e menos competitivo. Aqui, as relações são baseadas em empatia e aceitação. O verde valoriza o diálogo, a diversidade de perspectivas e acredita que todo mundo merece um espaço para se expressar. E as decisões, elas são feitas pensando no impacto coletivo. Comprar de produtores locais ao invés de grandes marcas, escolher produtos sustentáveis mesmo que sejam mais caros, apoiar políticas que reduzem desigualdades sociais. Seria um mundo perfeito, não é mesmo? Mas, como sempre, o problema surge quando há extremos. O extremo azul quer ordem, tradições e regras rígidas. Já o extremo verde quer liberdade, inclusão e flexibilidade total. E é aí que começa o choque, é aí que inicia o embate. Enquanto o azul acredita que sem hierarquia e regras a sociedade desmorona, o verde enxerga essas estruturas como opressivas e ultrapassadas. O azul impõe normas e leis, o verde quer diálogo e consenso. O azul valoriza estabilidade, o verde busca mudança. E essa tensão gera conflitos enormes, tanto no mundo quanto dentro da gente.
E onde o laranja entra nisso? Bom, o laranja não se mete nessa briga, a não ser que alguém ameace o capitalismo. E quando a mente percebe que, apesar das boas intenções, o verde sozinho não consegue criar uma estrutura realmente sustentável, o novo nível começa a surgir, o amarelo, onde finalmente o pensamento sistêmico entra em cena. Amarelo, o pensamento sistêmico e a arte de integrar. Se no verde o foco estava na coletividade e na empatia, no amarelo o pêndulo não balança mais de um lado para o outro. Ele finalmente para no centro. Aqui a visão se expande, o pensamento deixa de ser preto no branco, certo ou errado, melhor ou pior. O amarelo enxerga padrões, conexões e entende que cada nível da espiral tem a sua função no momento certo. E o mais interessante, não há mais necessidade de brigar ou escolher lados. O azul tem valor? Tem. Ele trouxe ordem e estabilidade. O laranja tem valor? Claro, ele impulsionou o progresso e a inovação. O verde também? Sem dúvida, porque ele trouxe a consciência social e a empatia. Só que ao invés de ficar preso em um único nível ou rejeitar os anteriores, o amarelo entende que a chave está na integração. Aqui a mente se torna flexível. Em vez de reagir por impulsos ou seguir uma única ideologia, o amarelo se pergunta: qual abordagem faz mais sentido nessa situação? Como o amarelo se manifesta no dia a dia? No trabalho, é aquele líder que escuta diferentes opiniões antes de tomar uma decisão. Ele consegue respeitar a estrutura do azul, a inovação do laranja, o impacto coletivo do verde, e usa tudo isso para criar algo mais eficiente. Nos relacionamentos, o julgamento dá lugar à curiosidade. Ao invés de ver alguém como retrógrado ou utópico, o amarelo busca entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Ele compreende que cada um está em um estágio diferente da jornada. Das nossas escolhas pessoais, a rigidez some. O amarelo pode optar por um caminho mais lógico em um momento e por um mais intuitivo em outro, porque ele não precisa mais se prender a um único jeito de viver. O desafio do amarelo. A armadilha do ego. Lembra que lá no início do vídeo eu te dei um aviso? Eu falei sobre o perigo de tentar enquadrar as pessoas dentro da dinâmica da espiral. E mais do que isso, sobre o risco de se colocar automaticamente no nível amarelo. E olha, isso acontece mais do que você imagina. Mas deixa eu te ajudar a fazer um autodiagnóstico sincero. Se ao longo do vídeo você já se pegou pensando algo como: nossa, fulano ainda tá no azul, que ultrapassado. Ciclano só pensa em dinheiro, claramente ele tá preso no laranja. Ah, eu tenho uma mente flexível e sistêmica, com certeza eu tô no amarelo. Então deixa eu te contar uma coisa. Essa é a armadilha. Porque quem realmente tem pensamento sistêmico não está preocupado em julgar, em rotular ou se sentir superior. O verdadeiro amarelo não vê os outros como atrasados ou evoluídos. Ele vê pessoas em estágios diferentes da mesma jornada. E ao invés de classificar, ele busca entender, conectar e resolver. E afinal de contas, o que é o pensamento sistêmico? Pensar de forma sistêmica significa enxergar além do óbvio. Significa perceber que nada acontece isoladamente. Cada pensamento, cada escolha, cada comportamento gera impactos que vão muito além do que a gente percebe de imediato. Agora deixa eu te dar um exemplo que pode mudar a forma como você vê a sua própria vida. Imagine que você percebe um padrão na sua vida onde sempre acaba se relacionando com pessoas que não te valorizam. Podem ser amizades, relacionamentos amorosos ou mesmo no ambiente familiar. Se a sua mente ainda não funciona de forma sistêmica, você pode pensar: as pessoas simplesmente não me valorizam. Eu tenho azar. Sempre atraio gente assim. Mas se você começa a desenvolver o pensamento sistêmico, essa reflexão muda completamente. Você passa a se perguntar: será que existe algo dentro de mim que reforça esse padrão? Será que a minha criação me ensinou que eu devo aceitar menos do que eu mereço? Isso seria uma abordagem azul. Quais são os comportamentos que eu reproduzo que alimentam esse ciclo? Será que eu sempre dou mais do que eu recebo, esperando que os outros retribuam da mesma forma? Esse seria o pensamento verde. E no longo prazo, se eu continuar assim, como isso vai impactar minha autoestima e minha felicidade?
Será que eu estou repetindo esse padrão porque eu me acostumei com ele? Já essa é a perspectiva laranja. Quando você olha por todos os ângulos, você percebe que não é sobre azar ou sobre as pessoas serem assim. É sobre um sistema invisível que você mesmo alimenta consciente ou inconscientemente. O pensamento sistêmico não é só sobre analisar o mundo externo. É sobre enxergar os padrões internos que moldam a sua realidade. Ele te dá o poder de sair do papel de vítima do acaso e assumir o controle da sua evolução. Porque no final das contas, expansão de consciência não é sobre saber mais, é sobre ver além. Como saber se você realmente está no amarelo? Aqui vão algumas perguntas para reflexão. Quando você tem um conflito com alguém, você tenta entender o contexto e a perspectiva da outra pessoa antes de reagir? Você considera como suas escolhas afetam as pessoas ao seu redor, buscando um equilíbrio entre benefício pessoal e impacto geral? Você consegue respeitar diferentes formas de pensar, mesmo quando elas vão contra o que você acredita? E mais do que isso, está aberto a mudar de opinião se o outro lado fizer mais sentido depois que você realmente ouvir e compreender? Se você refletiu sobre essas perguntas e percebeu que ainda há espaço para crescer, ótimo, isso já é um sinal de evolução. Porque o maior erro que alguém pode cometer aqui é acreditar que já chegou ao topo e que não tem mais nada a aprender. O que você acredita é realmente verdade? Lembre-se, opiniões existem para serem mudadas. Elas não são verdades absolutas. São apenas pontos de vista que você construiu ao longo da vida, baseados na sua história, no seu contexto, nas experiências que você teve. Só porque você aprendeu algo e acreditou nisso por muito tempo, não significa que seja verdade. Alguém do outro lado do mundo que teve uma vida completamente diferente da sua, provavelmente enxerga a realidade de um jeito totalmente oposto. E aí vem a questão: quem está certo? A resposta: nenhum dos dois e os dois ao mesmo tempo. Porque a única verdade absoluta que existe é que não existem verdades absolutas. O verdadeiro mindset do amarelo. O verdadeiro amarelo não precisa provar nada para ninguém. Ele não tenta convencer os outros dos seus pontos de vista, porque ele entende que cada um está onde precisa estar. Ele não se preocupa em ser melhor e não precisa se sentir superior. E é por isso que chegar no nível amarelo não significa que você está acima dos outros. Significa que você está aprendendo a navegar entre diferentes mundos com empatia, inteligência e flexibilidade. E mais importante, significa que você está disposto a continuar evoluindo. Afinal, o objetivo aqui não é chegar ao topo da espiral, mas aprender a dançar com todos os níveis integrados. Mas não termina por aí. Nós ainda temos o nível turquesa. Turquesa, a consciência da unidade. Se no amarelo nós aprendemos a integrar diferentes perspectivas, no turquesa a consciência se expande ainda mais. Agora não há mais separação. Aqui não existe mais a necessidade de navegar entre níveis ou integrar partes separadas, porque a compreensão se torna algo maior. Tudo já está integrado. Tudo é um só. O turquesa vê o mundo como uma grande rede interconectada, onde cada ser, cada pensamento e cada ação fazem parte de um fluxo maior. O eu e o outro já não são opostos. São manifestações da mesma consciência experienciando a vida de formas diferentes. Não se trata mais apenas de sustentabilidade, mas de reconhecer a Terra como um organismo vivo do qual fazemos parte. Não se trata só de paz mundial, mas de entender que os conflitos externos refletem desarmonias internas coletivas. Não se trata só de escolhas conscientes, mas de sentir que cada indecisão ressoa além do tempo e do espaço, influenciando toda a teia da existência. Pouquíssimas pessoas chegam a esse nível e tudo bem, essa jornada não é uma corrida para alcançar um destino, mas um despertar gradual para uma nova forma de perceber a realidade. E agora, para onde você vai? Ao entender esses níveis, você não apenas começa a se compreender melhor, mas também ganha a oportunidade de refletir sobre a forma como enxerga o mundo.
Será que algumas das suas certezas são apenas camadas da sua própria história que podem ser dissolvidas? Será que suas reações, suas opiniões e os seus julgamentos podem ser transformados em algo mais leve, mais expansivo? A verdadeira consciência não vem de acumular conhecimento, mas de abandonar aquilo que nos limita. Trazer essa visão para a vida não significa tentar ser superior ou evoluído. Significa agir de maneira que gere mais harmonia dentro de você e, consequentemente, ao seu redor. A questão não é qual nível eu estou, mas como posso enxergar além do que eu já sei para viver com mais equilíbrio, leveza e conexão. Porque no final, o que nós buscamos não é chegar ao topo da espiral, é dissolver a espiral dentro de nós.